Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar da Consciência. Um canal que vai te ajudar a se questionar e tirar suas próprias conclusões e tomar decisões acertadas. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Palestra: A Bíblia, sua biografia, 5 de fevereiro de 1963. Neville Goddard. Quando digo que a Bíblia é a sua biografia, na verdade estou dizendo que você é Deus, e estou falando sério. Nos é dito no Salmo 82. Eu digo: vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, no entanto, vocês morrerão como homens e cairão como qualquer príncipe. Então quero dizer exatamente o que o salmista disse, que vocês são deuses. Mas o homem tem um conceito tão estranho da palavra Deus. O correio desta manhã trouxe-me uma carta. Não conheço a senhora, ela afirma ter 82 anos. Ela disse: estou devolvendo seu último livro, A Lei e a Promessa. Ela não pode devolver para mim porque eu não vendi para ela. Ela pode tê-lo devolvido à minha editora ou a alguma loja que lhe vendeu o livro. Ela disse: eu li as 156 páginas, as 40 histórias contadas sobre a promessa, e nenhum crédito foi dado a Deus, ninguém que recebeu a resposta às suas orações agradeceu a Deus, e por isso é um livro sem Deus. Então ela está devolvendo para alguém. Não a critique. Ela tem 82 anos e, sem dúvida, como minha mãe e meu pai, que tinham conceitos estranhos e maravilhosos de Deus, mas Deus fora de si mesmos. Deus estava do lado de fora para quem eles se voltaram, e ela, sem dúvida, se voltou para algum pai criativo externo e esse é o seu Deus. Se ela se sente assim sobre isso, você não pode culpá-la quando ela lê isso, pois juntei os dois e identifico Deus com a imaginação humana. Ao identificar os dois e torná-los um, apaguei a visão que tem atormentado o homem. Pois nos é dito: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então descobrimos que poderíamos nos imaginar sendo o que queremos ser e permanecendo fiéis, permanecendo leais a essa suposição tornou-se um fato externo em nosso mundo. Se todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito, e fizemos isso como um experimento e funcionou, bem então descobrimos Deus. E ele não era um ser no espaço que retornaria. Nós encontramos em nós mesmos como nossa maravilhosa imaginação humana. Que falhamos muitas vezes certamente, ainda estamos divididos entre o conceito de Deus, o Pai de Davi, e o que nós mesmos descobrimos, então ainda estamos sob a influência de um conceito antigo de Deus. Então ela vai devolver o livro, e vamos todos sentir que amanhã ela verá quem Deus realmente, mas não a julgue, pelo menos não com severidade. Deixe exatamente como está, porque pelo menos ela acredita em Deus, o que é muito maior do que não acreditar em algum poder que é criativo neste mundo. Agora nos voltamos para o livro dos livros. Você não pode lê-lo dizendo: bem, eu abri o livro e li de Gênesis a Apocalipse. Há 66 livros no que chamamos de Bíblia. É uma biblioteca. O Antigo Testamento é algo que você quase não pode acreditar, certamente não com sentido sem a chave que nos foi dada no Novo. O Novo está completamente oculto no Velho e o Velho se manifesta no Novo. Então nos voltamos para o primeiro livro, o livro do princípio, o livro de Gênesis, e ouça com atenção: estamos lidando com um mistério. Quando falo de mistério, não estou falando de um assunto que deve ser mantido em segredo, mas de uma verdade de caráter misterioso. E o livro de Gênesis tem uma estranha inversão de ordem através dele: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Essa inversão de ordem começa bem no início. Vejamos o que é afirmado primeiro no livro. No princípio Deus, esse é o princípio. O final do livro: em um caixão no Egito. No princípio Deus, em um caixão no Egito. E quem é colocado em um caixão é o homem. Então ele foi chamado José, e José morreu. Ele tinha 110 anos e foi embalsamado e colocado em um caixão no Egito. Então aqui encontramos o começo e o fim. Eu sou o começo e o fim. O alfa e o ômega, o primeiro e o último. Vamos ver como a coisa se desenrola para nós. No primeiro capítulo, o propósito de Deus é declarado: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra.
Vamos dar-lhe domínio. Esse é o propósito de Deus, não seu ato criativo ainda. Seu ato criador vem no segundo capítulo, mas esse é o propósito de Deus, declarado. Ele vai fazer o homem à sua imagem e dar-lhe domínio completo sobre todas as coisas. No segundo capítulo vem o ato criador, e Deus do próprio pó da terra fez o homem e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Agora pule do segundo capítulo, versículo 7, para o versículo 21, lá você encontrará o ato criativo. Ele afirma isso no verso 7 e então completa o ato criativo do 21º ao 24º verso. E Deus fez cair um sono profundo sobre o homem e ele dormiu, e então vem o ato criativo da divisão do homem. Macho fêmea, ele agora faz isso. O homem não é um macho, o homem não é uma mulher, o homem é a imagem de Deus, um ser acima da organização do sexo. Mas ele está destinado a ser esse ser, ele ainda não está completo. Para chegar a esse nível onde tudo está sujeito ao seu poder criativo, ele passa por essa imagem dividida de si mesmo, chamada macho-fêmea. Então nos é dito, no estado dividido ele é conduzido a um mundo de experiência. Aqui era um mundo de inocência, porque aqui ele está morto, então os mortos não podem de forma alguma ser tentados, o túmulo não pode violar nada, está morto. No entanto, ele é vivificado pelo afundamento de Deus em si mesmo, para Deus. Não se esqueça do último verso, num caixão no Egito. Mas a história é, tendo feito a imagem de si mesmo, a imagem não tem poder em si mesma. Ele só se torna animado, vivo e responsivo se Deus se afundar em sua imagem. Então Deus se afunda em sua imagem e nesse estado a imagem se torna dividida, macho-fêmea, como nós. E então vem a história mais horrível do mundo, que Deus está nele, essa imagem de si mesmo, o próprio tormento da eternidade. É necessário pegar a imagem que estava morta e apenas tornada responsiva, vivificada, mas apenas vivificada, que é um estado responsivo, e então transformá-la em um ser vivificante, apenas por Deus. Assim, levou toda a história de 6.000 anos, chamados 6 dias, para completar o ato de Deus. Aqui, você e eu somos os seres. Não estou falando de teoria esta noite, falo por experiência própria. Eu lhe digo que a história é verdadeira do começo ao fim, e se eu não posso ficar aqui diante de você e demonstrar para sua própria satisfação o poder que é Deus, é apenas porque eu ainda estou usando esta roupa de carne. E assim, enquanto eu estiver usando, a glória da herança celestial não pode ser realizada por mim, ou pelo menos não é totalmente realizada em mim enquanto eu uso e continuo usando essa roupa de carne. Mas tudo o que é dito na Bíblia eu experimentei. Eu experimentei as profundezas da minha alma, e é tudo verdade do começo ao fim. Alguns anos atrás William Blake, ele morreu em 1827, e eu o encontrei nessas esferas celestiais, o majestoso patriarca, e ele me disse, fique parado. Agora caia para trás e deixe-se ir sem restrição, apenas caia. Obedeci e caí como uma estrela interestelar caindo no espaço infinito. Quando acordei, olhei e vi esse ser cintilante, essa criatura celestial, humana e ainda não humana sim, mas era tudo luz, todo fogo e o coração era como rubi vivo. Enquanto eu olhava para ele, eu estava olhando para mim mesmo. Aqui eu estava olhando para o meu próprio ser. Cheguei mais perto para descobrir que todo o vasto mundo do homem estava encerrado dentro de mim. A humanidade em sua plenitude foi encerrada dentro desse único ser, e eu sou isso. Todas as nações, todas as raças do mundo estavam bem naquele corpo. Ao olhar para o pedaço de mim que continha tudo, senti-me cristalizar, e aqui estou eu neste mundo de sombras mais uma vez. Essa história é verdadeira para todos os seres do mundo. E então Blake me revelou o que queria dizer quando disse, tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Eu nunca entendi completamente essas palavras antes, mas então com essa visão eu entendi. Então eu entendi mais claramente do que nunca sua visão chamada visão do juízo final, onde todos os personagens da Bíblia não são personagens, mas apenas estados de consciência. Quando falamos de Abraão, Isaque, Jacó e todos esses personagens, eles não são pessoas como nós, eles são estados de consciência, e os indivíduos são apenas representantes ou visões desses estados eternos, como foram revelados ao homem mortal, como
Nós somos, na série de visões divinas conforme foram registradas para nós em nossa Bíblia. Eu os vi em minha visão e você e eu podemos estar em qualquer um desses estados a qualquer momento um certo padrão pelo qual passamos. Mas podemos ser qualquer estado e fazê-lo. Quem faz isso? Você não diz, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas eu mudaria a palavra se você não se ofender, e isso significa, o que eu anteriormente chamava de Deus, e ainda chamo, porque gosto do nome, chamo de imaginação divina, e imaginação divina e imaginação humana são um, não são dois. Um ato imaginário é um fato objetivo imediato. Funcionando em baixas intensidades como somos, um ato imaginal é realizado em um processo de tempo. Uma galinha choca em 21 dias, algumas coisas saem em 5 meses, algumas coisas saem em 1 ano e algumas saem em 2 anos. E assim plantamos coisas neste mundo e cada uma tem seu próprio período de gestação. Não pense nem por um momento no mundo como conhecemos e como somos, que você vai pensar agora e então forçar o amadurecimento por assim dizer. Deixe-o, ele virá como você deseja em seu próprio tempo. Deus é real. Você pode não questionar, eu não, mas em 1963, o mundo científico questionaria. Não conheço todos os usos da palavra Deus, mas gosto. Mas se isso for útil para você, eu uso a palavra que mais uso, imaginação, porque para mim quando penso em Deus quero dizer o mesmo que quando digo, imaginação divina. Quando falo de Cristo, quero dizer imaginação divina, Deus em ação. Dizem-nos, Deus é Cristo reconciliando consigo o mundo. Imaginar é Cristo, que é Deus em ação. Assim, a imaginação em Cristo com sua imaginação, imaginar, é reconciliar todo o vasto mundo consigo mesmo. Mas se isso te ofende, volte para a palavra Deus, mas não coloque Deus do lado de fora de algo separado de você, porque ele não é o nome revelado de Deus a este mundo, é Eu Sou. Esse é o seu grande nome. Você pode dizer, Eu sou. Isso é Deus. O que eu estou fazendo? Estou pensando que você não presta bem, é isso que você está fazendo, é Deus em ação. E você sabe, você viverá para ver o dia em que estiver certo. Então, eu estou fazendo o quê? Qualquer coisa neste mundo, todas as coisas são possíveis para Deus. Quando você diz, eu não acredito em fulano de tal. Perfeitamente tudo bem, esse é o seu privilégio, mas quem não está acreditando nisso? Eu sou, você disse bem, isso é Deus. Não acredite. Eu não sou bom, não posso ganhar a vida. Bem, esse é o seu privilégio, acredite e posso lhe dizer quão verdadeiro Deus é, ele o provará. Finalmente você fica aliviado e me dirá, eu te disse que não adianta. Você não pode perceber que você está colocando isso em movimento e você o estava fertilizando em seu mundo, pois o único nome revelado de Deus é Eu Sou. Então, o que você está imaginando? Hoje no New York Times, Brooke Atkinson tem este artigo. Ele acabou de voltar de Leningrado. Eles não estavam preocupados, quando ele começou, em examinar sua bagagem sobre bebidas ou tabaco, que é o item que todos procuram, pois traz receita. Eles só estavam preocupados com ideias. Eles disseram, você tem alguma revista? Ele disse não, nenhum. Você tem a Bíblia? Ele disse não. Essa é a única coisa que eles questionaram pela segunda vez. Você realmente quis dizer isso? Você tem uma Bíblia? É a única coisa que eles realmente queriam provar sem sombra de dúvida que ele não trouxe para a Rússia. E eles podiam ler, eles conhecem a língua hebraica, a língua grega, eles têm as diferentes concordâncias. Eles poderiam olhar para trás e encontrar o verdadeiro significado de Deus e descobrir que realmente significa imaginação. É exatamente isso que a palavra significa. A palavra oleiro, em hebraico, significa imaginação. E quem faz alguma coisa? Se Deus me fez do barro, do pó, não era oleiro. E eu o feito, e ele o Criador. O Criador era a imaginação, e então a imaginação se afundou na coisa feita e então me deu a si mesmo. Pegue aquele livro da falsidade através da fronteira, para que o homem descubra quem Deus realmente é, que ele existe, e eles agora sem o consentimento do Senhor Khrushchev assumirão que tem uma forma diferente de governo, e nenhum poder no mundo pode impedi-lo de se exteriorizar no mundo se o fizerem. Então,
nem cigarros, nem bebidas, nem nada peles, diamantes, traga-os todos. Todos eles fazem parte do nosso modo de vida, mas não traga a Bíblia. Neste nosso país não estamos ensinando a Bíblia. Estamos ensinando ritual e cerimônia, e é tudo vago, não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus de si mesmo ao homem. Se você nunca viu o interior de uma igreja, não faz diferença. Na verdade, a Bíblia nos diz para não construir uma igreja, mas o homem insiste em construir igrejas. Não construa nenhum templo para mim, eu construirei um para você. Isto é o que ele constrói, mas não construa um para mim. Segundo Samuel 7, não construa para mim nenhum tabernáculo neste mundo, eu construirei um para você. E algum escriba para justificar a construção de tabernáculos inseriu o versículo 13, que todos os estudiosos concordam ser uma inserção. Não é encontrado no manuscrito antigo. Eu lhes digo que o drama começa assim: Deus nos fez e estamos mortos e não há como nos tornar vivos e criativos como Ele é, a menos que Ele se enterre em nós, e este é o mistério da vida através da morte. João 12, 24. Um grão de trigo, a menos que caia na terra e morra, permanece só, mas se cair e morrer, produz muito. Então ele se planta em nós e é crucificado em nós. Ouça a crucificação. A crucificação acabou. Romanos 6, 5. Você não vai ser crucificado novamente, você já está crucificado. Se estivermos unidos com Cristo em uma morte como a dele, certamente estaremos unidos com ele em uma ressurreição como a dele. A ressurreição ocorre individualmente. E posso lhe dizer por experiência própria, é verdade. O ato mais poderoso de Deus é a ressurreição, e cada indivíduo será ressuscitado, e no dia em que você for, você será o ser mais assustado do mundo, porque até aquele momento você não tinha ideia de que estava morto, você não tinha ideia de que estava sepultado, parecia tão natural andar nesta terra e desempenhar o papel que você está interpretando e pensar que está vivo. Você se move do berço para o túmulo pensando que está vivo, e neste momento você é subitamente ressuscitado. No momento da ressurreição você se torna desperto, consciente disso em seu susto. Joseph tinha 110 anos quando partiu. Em hebraico, cada letra, cada número tem um certo significado. 100 é a letra com seu valor simbólico da parte de trás do crânio, Kof Prom Kof. 10 é a mão, o Yod e o Yod começa o nome de Deus. Se você pudesse cortar a mão do homem, ele não seria criativo, simplesmente nada. A mão modela, é um símbolo de criatividade e assim na parte de trás do crânio do homem está acontecendo um ato criativo, como nos é dito em Filipenses, aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la no dia de Jesus Cristo. Ele começou em você, ele iniciou, ele vai completá-lo, e um trabalho está acontecendo no homem do qual o homem é totalmente inconsciente. Ele está sendo moldado à imagem de Deus. Quando essa imagem está completa para a satisfação de Deus e imaginação divina ele desperta. Ele desperta onde começou o trabalho, ele começou na parte de trás do crânio, ele desperta em seu crânio para descobrir que está sepultado. Há um momento de pânico e então você faz um esforço para sair deste fabuloso sepulcro, e você sai do seu crânio como alguém nascendo, e esse é o seu eu espiritual. Você não sabe nada sobre isso, está sendo feito para você e esqueça. Você nasceu fisicamente pela ação de um poder que não é seu. Você nascerá espiritualmente pela ação de poderes além dos seus. Não tente ser santo. Deus não está fazendo pessoas boas, pessoas santas. Deus está fazendo criadores, assim como Ele mesmo. Se você pensa que é santo, essa não é a chave para o paraíso. Não importa quão bom você seja, não importa quão santo você pense que é, a santidade não é a chave que permite que você entre nessa graça especial, sua criatividade. Deus está fazendo isso por você, trabalhando em você, levando-o à completa fruição e realização. Tente este princípio de imaginação, e se há uma coisa que eu acho que o homem poderia fazer para ajudar como algo dentro de uma concha pode ajudar o pássaro, a chave nos é dada no livro de Jó. Ele reclamou e reclamou de todas as coisas que estavam acontecendo com ele, mas seu cativeiro foi levantado quando ele orou por seus amigos. Se você usar sua imaginação amorosamente em favor de outro e se alegrar com sua boa sorte sem nenhuma recompensa para você, verá como isso começará a se desenrolar dentro de você. Então aqui está este nosso livro, o começo de tudo,
verdadeiramente. É a imaginação divina, e a imaginação divina se enterra no homem, em um caixão no Egito. A palavra caixão é o mesmo que a palavra arca. A letra Kof é esta, e você e eu não temos ideia. Eu sei que não tinha nenhuma. Achei que ainda estava vivo. Eu pensei que todo mundo estava vivo ou morrendo. Eles ficaram cheios de sonhos ou visões, ou inconsciência, mas quando eu acordei, então eu estava vivo, acordado. Eu não sabia que era um sonho dentro de um sonho. Aqui estamos sonhando os pesadelos mais fantásticos do mundo. Chegará o dia em que você acordará e verá, como Blake descreve: eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos deslumbrantes ao redor de tuas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que é o meu ser, ó divino Criador e Redentor. Ele não tinha ideia de que havia dormido por 6.000 anos em seu estranho sonho. Um dia ele ressuscitou e viu este seu Redentor como uma serpente de pedras preciosas e ouro e soube que era ele mesmo. Deus se transferiu tanto para o indivíduo que se tornou o ser que foi tirado do estado de inocência para o mundo da experiência, e agora despertou em um mundo completamente sujeito ao poder imaginativo. Quando vi, não fazia ideia de que era. Eu não tinha a menor ideia de que o feitiço realmente me tirou de um estado de inocência para seu próprio propósito. E embora ele tenha me levado por esses pesadelos assustadores de 6.000 anos, ele me levou como a única maneira de despertar e me levar ao estado em que eu não era apenas receptivo, mas me tornei um criador e me preparei para viver em um nível mais alto. Um com os deuses. Todos no mundo passarão pelo mesmo estado, pois a Bíblia é sua biografia. O único assunto na Bíblia é sobre Deus, e porque é sua biografia, é tudo sobre você, e você é Deus. Então pare de procurar Deus do lado de fora. Ele se afundou em você. Agora teste. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você. A menos que você fale em passar no teste. 2 Coríntios 13, 5. Digo que sei que Blake não morreu, porque o conheci. Ele morreu aparentemente para o mundo, deixando para trás apenas as obras que ele nos deu na forma impressa. Eu conversei com ele. Foi ele quem realmente me disse o que fazer para ver o que ele escreveu em sua Jerusalém, como ver um homem contendo todo o vasto mundo. Eu não tinha ideia quando ele me disse, que quando eu descansasse eu me veria como aquele homem. Eu simplesmente obedeci e caí para trás e vim voando pelo espaço como um meteoro, e então quando eu parei, aqui está este ser celestial, ser radiante, que está todo em chamas, e eu vi que era eu mesmo. Quando me aproximei, continha todas as nações do mundo. Na verdade, me vejo contendo todas as nações do mundo e então ele me explicou: tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Pegue qualquer imagem do mundo e entre nela, e a imagem se tornará objetivamente real em seu mundo. Está tudo contido dentro de você. Elimine a pobreza, ela existe. Tire a riqueza, ela está lá. Retire o reconhecimento, está lá. Retire o estado desconhecido, está lá. Tudo está lá e cada estado é personificado. Então você se aproxima de um estado e o estado é personificado, e quando você encontra o estado você entra no estado, e então você o exterioriza em seu mundo. Você está vivendo em um mundo de sombras, diz ele, até o dia em que você ressuscita. Você continuará sua jornada por um tempo, contando a história como você a encontrou para aqueles que vão ouvir, e então quando você tirar sua roupa desta vez, você a tirará pela última vez. Você nunca mais vai colocar. Não há vestimenta de carne na ressurreição. Se gostou, compartilhe com seus familiares e amigos. Gratidão e até o próximo vídeo.